pessoal! Eu sou a Alessandra Vizentim, sou contadora de histórias e vocês já sabem, eu tô aqui para mais uma história do quadro Contadoras de Emoções. E a história de hoje é uma história muito linda, que eu tenho por ela um carinho bem especial. Para eu poder contar a história, nós precisamos chamar pela história. Vamos chamar a história junto comigo? 1, 2, 3. Era uma vez, pessoal, um menino que vivia há muito tempo atrás lá na China. E o nome desse menino era Ping. E o Ping, gente, o Ping gostava tanto da natureza. Ele gostava tanto das flores. Ele dizia assim: a natureza é tão bela. E eu quero ouvir todo mundo daí imitando o Ping, hein? Vamos lá? A natureza é tão bela. Ele sentia o cheirinho das flores e dizia: as flores são tão cheirosas. Todo mundo, vamos lá? As flores são tão cheirosas. E todo mundo lá na China, gente, gostava da natureza, viu? Não era só o Ping, não. Todas as pessoas, sem exceção. Inclusive, sabe quem? Inclusive o grande imperador da China. O grande imperador da China gostava tanto da natureza, mas tanto, que ele mesmo cuidava do jardim dele. E o jardim dele, gente, eu vou falar para vocês, era assim, enorme, muito grande. E ele cuidava de cada uma das suas flores. Mas acontece que ele já estava ficando bem velhinho e ele não tinha tido filhos. Então ele estava preocupado, porque ele não sabia quem é que ia cuidar do reino dele, quem é que ia proteger o povo dele, quem ia ser o sucessor dele, quem ia ser o herdeiro dele, quem ia cuidar do jardim, enfim, quem seria o novo imperador da China. Então um dia, depois de muito pensar, depois também que ele tinha arrumado aquele jardim tão grande, ele se sentou num banquinho que tinha debaixo de uma árvore e ficou ali, olhando para as flores. E foi assim, olhando para as flores, que ele teve uma ideia e resolveu deixar que as flores, elas mesmas decidissem quem seria o novo imperador da China. Então, no dia seguinte, de manhã cedinho, ele mandou chamar até o palácio dele todas as crianças do reino. E quando as crianças chegaram, o imperador entregou para cada uma delas uma sementinha especial. E ele disse assim: vocês terão 1 ano para cuidar dessa sementinha especial. E ao final de 1 ano, aquele que me provar que fez com essa sementinha o melhor que pôde, será o meu herdeiro, será o meu sucessor, será o novo imperador da China. Mas a meninada toda se oriçou. Teve uma menina que disse assim: eu é que serei a nova imperatriz da China. Teve um outro que disse assim: que nada, deixa eu ser o novo imperador da China. Teve um outro que disse assim: vocês estão todos enganados. Eu serei o novo imperador da China, porque eu trarei até esse palácio a mais linda flor que vocês jamais viram. Só o Ping, gente, que ficou quietinho no canto dele, esperando a vez dele chegar. E quando a vez dele chegou, e o imperador entregou para ele aquela sementinha especial, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele foi correndo
correndo para casa dele. E quando ele chegou na casa dele, ele pegou um potinho. Pegou uma terra bem fofinha e colocou a terra dentro do potinho. Depois, ele plantou a sementinha lá dentro. E quando ele acabou de plantar, ele disse assim: ô sementinha, eu vou cuidar de você, viu? Eu vou te dar água, eu vou levar você para tomar sol, eu vou conversar com você. Ô sementinha, eu vou até cantar para você. E todas as manhãs, o Ping cantava para a sementinha uma música. Uma música que eu acho que vocês vão saber e vão me ajudar daí da casa de vocês, viu? É aquela música Se Essa Rua Fosse Minha, sabe? Então vamos cantar juntinhos? Se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Só que, gente, vocês acreditam que nem cantando pra sementinha ela não quis brotar? Mas o Ping, ele era um menino assim bem esperto. E ele não desistiu, não. Ele pegou um outro potinho, ó. Dessa vez verde, da cor da esperança. Pegou também uma terra, uma outra terra, ainda mais fofinha que a primeira. E colocou no novo potinho. Tirou a sementinha do outro pote, colocou no novo pote. E ele até mudou a música que ele cantava. Eu acho que aquela não estava dando sorte. Dessa vez, ele começou a cantar a do Alecrim. Vocês conhecem a do Alecrim? Então vamos cantar a do Alecrim? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E o Ping esperou. Esperou. Mas a sementinha não brotou. Um ano inteirinho se passou. E chegou a hora de mostrar ao imperador o resultado do trabalho. Ping estava com tanto medo. Imaginem vocês, chegar lá no palácio do grande imperador da China com um pote vazio. Ia ser uma vergonha. Ia ser uma zombaria. Mas o pai de Ping, que tudo acompanhou durante aquele ano inteirinho, disse ao filho: Ping, você cuidou dessa sementinha, meu filho. Você deu água para ela, você levou ela para tomar sol, você conversou com ela, Ping, você até cantou para ela. Mas ela não quis, meu filho. Ela não quis brotar. Mas você deve mostrar ao imperador o resultado do seu trabalho. E deve dizer a ele que você fez com essa sementinha o melhor que você pôde. No dia seguinte, no dia seguinte, quando o Ping chegou no palácio do imperador, as crianças do reino, todas elas já estavam lá. E cada uma delas tinha na mão um pote. E no pote, uma flor. Grande, bonita, perfumada. Só o Ping, hein? Ouçam bem. Só o Ping estava com o pote dele vazio. O imperador estava sentado no trono e as crianças em fila iam passando e iam mostrando para ele aquelas flores tão lindas. Mas ele sequer olhava para elas.
E quando chegou a vez do Ping, o Ping mostrou para ele o pote vazio. Sabe o que o imperador fez? Olhou bem nos olhos dele e perguntou: por que é que você me traz um pote vazio? Nessa hora, o Ping, que já estava com medo, ele já estava até tremendo. Ele começou a chorar. E ele disse: ô imperador, eu cuidei dessa sementinha, viu? Eu dei água para ela, eu levei ela para tomar sol, eu conversei com ela. Ô imperador, eu até cantei para ela, mas ela não quis brotar. Mas eu posso dizer para o senhor, com todo o meu amor, imperador, eu fiz com essa sementinha o melhor que eu pude. Nessa hora, gente, o imperador levantou e em alto e bom som ele disse: eu encontrei o novo imperador da China. E o Ping perguntou: eu? E o imperador explicou que ele não sabia onde nem como as crianças, todas elas, conseguiram outras sementes, as que se transformaram nas flores tão lindas, porque a semente que ele, o imperador, havia dado para cada uma das crianças jamais poderia ter brotado, porque era uma semente queimada. E ele disse mais. Ele disse: Ping, você foi muito corajoso trazendo até o meu palácio um pote vazio. Mas você me trouxe muito mais do que um pote vazio. Você me trouxe a semente da mais pura verdade. E foi assim, gente, que o Ping se transformou no novo imperador da China. Justo, bondoso e, acima de tudo, verdadeiro. E 3, 2, 1, sim, este conto chegou ao fim. Pessoal, essa história se chama O Pote Vazio. Ela também é conhecida como A Semente da Verdade. É uma história de domínio público, mas que tem versões autorais dela. Então essa é uma história, uma versão minha adaptada em cima da história O Pote Vazio. Espero que vocês tenham gostado e a gente espera vocês no próximo vídeo. Um beijo! Nossa, essas histórias de lugares muito distantes conectam muito, vocês não acham, não? A nossa mente gosta muito daquilo que não nos afronta diretamente. E esse é o pulo do gato da história. Se você não me conhece, eu sou a Carol Winer, mentora de mães e pais, especialista em comunicação, neurociências e comportamento. E essa daqui, ó, é a Tati Kids, que nos ajuda a levar essas emoções contadas de um outro jeito para muito mais pessoas. Gratidão, viu, Tati? Você é muito, muito importante para nós nesse projeto. Vamos continuar. A nossa mente gosta muito dessas coisas que não nos afrontam direto. Então, aquilo que está muito, muito distante pode ter uma semelhança com a gente, que não tem problema, não está ferindo o nosso ego, a nossa mente consciente armada para dizer que não, deixe-me aqui com as minhas coisas, com o meu jeito de ser, com a minha arrogância. E essas histórias vão lá no inconsciente e vão ainda se conectar muito mais profundamente. Olha, quando a história é falada, ela tem uma função importante, que é criar imagens na nossa mente. E essas imagens, elas geram uma profunda conexão e elas desencadeiam emoções e sentimentos. Nossa, o imperador é alguém que gera uma
grande admiração. É alguém grande, não é? E o menino tá ali como alguém comum, que pode ser eu, você, seu filho, seu aluno, pode ser qualquer pessoa. E é por isso que essas coisas vão por ali contando a história de um outro jeito e encantando. Olha, esse menino interessante, que poderia ser qualquer um de nós, é um personagem muito legal. E também é muito legal o imperador. O imperador, grande do jeito que ele era, poderia não se importar com nada, mas ele se importava. Ele tinha no coração o amor pela natureza, assim como um menino, que era uma pessoa comum, assim como eu e você. E essa conexão já nos dá uma dica da importância de olhar para a natureza. E isso traz em nós, nos inspira a sermos mais amorosos e a entendermos que nós não estamos desconectados da natureza, nós não estamos desconectados de tudo, que nós estamos conectados, interligados, que nós somos um. Gosto disso, viu? Interessante, sabe o quê? Que o imperador estava super atento aos sinais do tempo. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber a importância do tempo. Quais são os sinais que o tempo dá? E, já com isso em mente, o imperador tratou de cuidar do que ele achava mais importante, o seu reino e o seu jardim. Ele sentou no jardim e ouviu, ele deu ouvidos à natureza. E ele ali compreendeu e teve uma ideia. Ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Ele não chamou os sábios, ele não chamou os curandeiros, ele não chamou os alquimistas e muito menos os guerreiros. Ele chamou o futuro, as crianças. E quando ele chamou as crianças, ele estava certo de que ali ele encontraria a pessoa que iria cuidar do reino dele com todo amor. Que coisa bacana, não é mesmo? Ah, esse futuro, ele é interessante. Sabe o que eu bem gostei? Gostei da representação que a Alessandra Vicentim, com essa história linda, trouxe pra gente. Alessandra, gratidão por esse presente. Lindíssima essa história, assim como todas as outras. Essa é a melhor de todas até então, porque as outras serão cada dia melhores, eu tenho certeza. Quando a Alessandra contou a história, ela nos contou de um jeito que nós percebemos algumas características de personagens ali. Primeiro, aquela menina veio com um ar todo arrogante. E ela disse que ela seria a imperatriz, com certeza. Depois veio um rapazinho que tinha um jeitinho meio lento e falou que era para deixar ele. Veio então aquele com um comportamento mandão e falou que o reino já era dele e pronto, acabou, que ninguém ia entrar na frente. Teve também uma característica muito importante, a característica daquele que ficou quieto, aquela característica que é a humildade. Bom, caracterizados os personagens que aí contemplam grande parte das pessoas, né, que estavam ali no reino, foram ali de alguma forma representados. Eu vi uma coisa bem interessante. Aquele menino que amava também a natureza, assim como o imperador, ele decidiu cuidar daquela planta, conversar, dar água, colocar no sol e até cantar. Gente, sabe o que é isso? Isso é cuidado, isso é carinho, isso é generosidade. E ali, naquele cuidado, naquela gentileza, mesmo assim, aquilo que deveria acontecer acabou não acontecendo. O que será que deu errado? Mas mesmo assim, Ping não desistiu, não é mesmo? Porque afinal de contas, ele ama a natureza. E então, ele decidiu persistir e continuar ali
cuidando daquela planta. Mas ele não foi um cabeça dura e falou assim, é só esse caminho aqui que existe, é só desse jeito que a planta cresce. Ele pensou, peraí, vou mudar alguma coisa aqui, porque talvez essa alguma coisa seja justamente o que está impedindo a minha plantinha de crescer. Então eu vou dar uma mudadinha aqui em alguma coisa para conseguir que a minha plantinha cresça. E assim ele fez. Mas mesmo assim, gente, até corta o coração, não corta não? Pensa bem. Ele está ali se dedicando, cuidando, amando. E as coisas saíram um pouco dos planos. Aquela plantinha não quis crescer. Nossa! E aí vieram algumas coisas perigosas. Os piratas que estavam tentando, aquelas vozinhas que ficavam lá na cabeça do Ping, dizendo para ele, nossa, se você for pro castelo com esse pote vazio, vai ser uma vergonha, vai ser um vexame. E esses piratas são ladrões de sonhos e assassinos das melhores ideias. Pessoas. Ainda bem que o pai do Ping é um homem sábio e com um valor importante, a honestidade, a verdade. Chegou para o filho e falou assim, olha filho, eu vi o quanto você cuidou. Sabe o que o pai dele fez ali? Ele não valorizou apenas o resultado, ele valorizou também a dedicação, o caminhar do Ping. Ali ele mostrou para o filho que ele fez o que deveria ter sido feito. Ele fez da melhor forma, ele entregou o seu melhor. E não necessariamente isso teria gerado os resultados que ele queria. Bom, que ele acreditava que eram os melhores. Quando ele chegou no castelo, Ping, eu me lembrei de alguma coisa. Será que por um acaso, por uma mera coincidência, nós vemos por aí pessoas cantando aos quatro ventos as suas vidas maravilhosas, floridas e perfumadas, quando na verdade essas flores são falsas, são compradas, têm filtro ou são recauchutadas? Parece com as redes sociais, né? Bom, e ali o Ping, mesmo com medo, na frente do imperador, e depois de ter visto tudo aquilo, ele se manteve firme e contou a verdade. Claro, né, gente? O imperador é um homem importante e talvez aquilo possa gerar uma certa instabilidade emocional, mas o Ping chorou e não arredou o pé de dizer a verdade. E foi justamente essa verdade que fez com que o Ping se tornasse o imperador. E se talvez na nossa vida os testes forem mais ou menos assim? Será que existem testes desse tipo? E nós nos tornamos comandantes do barco da nossa própria vida quando nós somos honestos conosco e com os outros? Interessante pensar a respeito disso, não é mesmo? Sabe o que é legal? Que no fim das contas, é sempre entre você e você. Essa história foi muito, muito importante. Eu espero que você tenha gostado. E espero que essa história por trás da história tenha feito algum sentido para você. Conta aqui nos comentários pra gente. Curte, compartilha, porque o YouTube, ele quer saber se vocês estão gostando do que nós estamos entregando. E se você acredita que essa história vai ser importante para alguém, compartilha. Você pode estar fazendo a sua boa ação do dia. Combinado? Gratidão por estar conosco com as contadoras de emoções. Um abraço de 40 segundos e vamos juntas viver o extraordinário.